Existe algo que quase ninguém conhece nos ensinamentos de Neville Goddard. Ele revelou que o futuro não é adivinhado. Ele é imaginado. Aquilo que você imagina com exceções se torna realidade. Mas aqui está o ponto mais chocante. Segundo Neville, Deus já conhece seu destino final, e mesmo assim você continua completamente livre para criar as experiências de sua vida. Como isso é possível? Nesta palestra profunda chamada Presciência, Neville Goddard revela: porque tudo que existe foi primeiro imaginado. Como amoldar a imaginação dos acontecimentos do mundo. E como você pode literalmente prever o seu próprio futuro observando o que imagina hoje. Depois de entender isso, você nunca mais verá seus pensamentos da mesma forma. O tema desta noite é presciência. As Escrituras nos dizem: assim diz o Senhor dos Exércitos. Como planejei, assim será, como determinei, assim se cumprirá. O Senhor não retrocederá até que haja cumprido e realizado os desígnios da sua mente. Isaías 14, 24, Jeremias 23, 20. A estrutura do plano de Deus nos é apresentada no livro de Romanos, resumida em 5 termos: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; aos que justificou, também glorificou. Romanos 8, 29. Aqui, nesses 5 termos, temos um argumento muito forte a favor da predestinação, e não há como interpretar esses termos e evitar essa conclusão. Mas será que isso nos rouba a liberdade nesse nível? Não. Aquele que começou a boa obra em nós a completará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 6. Ele a completará. Mas, na superfície do seu ser, onde estamos, enquanto essa obra acontece em nós, não somos roubados da nossa liberdade. Pelo contrário, a certeza de que nossa salvação está nas mãos de Deus nos liberta das ansiedades mundanas, e então podemos dizer com Paulo: em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. Pois você jamais teria criado algo se não o tivesse amado. Bem, ele te amou tanto que está se moldando dentro de você, e quando ele completar sua obra, essa obra será Jesus Cristo. Assim, quando Cristo é formado em nós, nascemos do alto, da mesma maneira que, quando esta vestimenta física foi formada em nossas mães, nasceu de baixo. Portanto, quando a imagem de Deus é formada dentro de nós, vinda do alto, nascemos do alto, e essa imagem irradia a glória de Deus e é a expressão exata de sua pessoa. Assim, qualquer pessoa que veja um ser que nasceu do alto verá a Deus. É a expressão exata de sua pessoa, e não terá outro sentimento ao encontrar esse ser que nasceu do alto senão o de estar na presença de Deus, pois ele irradia a glória de Deus e é a expressão exata de sua pessoa. Mas, embora isso esteja acontecendo em nós sem que a mente superficial perceba, essa vontade predestinada de Deus, que não retrocederá até que tenha executado e realizado os desígnios de sua mente, vocês saberão claramente nos últimos dias. Enquanto isso, superficialmente, somos tão livres quanto qualquer pessoa poderia desejar para exercer um poder, que é Deus, quer o façamos com sabedoria ou insensatez. Afirmo repetidamente que a imaginação cria a realidade. Sua maravilhosa imaginação é Deus. Ele se escravizou à superfície do nosso ser, permitindo-nos usá-lo indevidamente para qualquer propósito no mundo. Mas em tudo Deus trabalha para o bem, então ele pega a coisa mais horrível do mundo e ainda pode convertê-la em bem. Mas Deus, que é a nossa imaginação, não responderá à coerção. Vocês não podem obrigá-lo. Deus só age e está em seres ou homens existentes, mas ele age somente se tivermos imaginado o desejo realizado. Ele não agirá sob quaisquer outras circunstâncias. A persuasão é o açúcar que melhor adoça o seu remédio. Você persuade. Bem, como eu persuadiria? Bem, como seria a sensação se fosse verdade? Como seria se fosse verdade? E eu fico refletindo sobre esse pensamento até sentir a atmosfera, a sensação que eu teria se o que desejo neste mundo fosse realidade. Quando eu realmente consigo sentir isso,
então posso esperar os resultados projetados na tela do espaço e encontrarei a confirmação desse ato. Ouçam as palavras que nos são dadas no capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Quem crê que se fará o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes será concedido. Versículos 23, 24. Agora, não há limite para o homem, seja ele bom ou mau, seja o que ele pede considerado bom ou mau no mundo. Não há restrição além de uma única condição. Você consegue acreditar? Consegue imaginar que realmente aconteceu? Se conseguir, a promessa está aí, e acontecerá. Você não precisa pensar nos meios pelos quais isso será feito, simplesmente será feito. Aquele que crê que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Não está dizendo que você precisa pensar nos meios pelos quais isso será feito, simplesmente será feito para você. Há mais de 100 anos, um francês chamado Jules Verne escreveu um livro intitulado Da Terra à Lua. O livro foi publicado em 1865. Ele idealizou o drama que acabamos de presenciar e pelo qual nos alegramos, e a cápsula que levou 3 pessoas, lançada dos Estados Unidos, ao redor da Lua e as trouxe de volta em segurança. Ele descreveu em seu livro que a cápsula foi lançada da Flórida, não onde hoje fica o Cabo Canaveral, atual Cabo Kennedy, mas em Tampa, a cerca de 160 quilômetros de distância. A cápsula, composta por 3 homens, atingiria aproximadamente 40.000 km por hora. E foi exatamente o que aconteceu. Ele forneceu as dimensões. Se removermos o foguete Saturno e considerarmos apenas a cápsula, as dimensões são exatamente as que ele descreveu há 103 anos. Ele disse que o lançamento ocorreria em dezembro, e a nossa cápsula foi lançada em dezembro, e que ameriçaria no Pacífico, e de fato a nossa ameriça no Pacífico. Ele fez da viagem um grande sucesso, demonstrando que os engenheiros Yankees tinham o conhecimento necessário para realizá-la. Bem, eles a realizaram para a alegria de todo o vasto mundo, exceto daqueles poucos que invejam a conquista daqueles em nossa terra que podem imaginar, que podem sonhar. Pois somos uma nação de sonhadores. Foi isso que fizemos com o mundo. Aqui, alguém disse, na verdade, foi Webster, Daniel Webster, que ele não votaria um centavo do nosso tesouro para trazer qualquer parte a oeste do Mississippi para a União. Era uma terra selvagem, um povo selvagem, desertos e montanhas que se elevavam até os céus, e você nunca as via porque estavam sempre cheias e cobertas de neve. Ele não votaria um centavo do nosso tesouro para aproximar qualquer coisa a oeste do Mississippi 1 centímetro sequer de Massachusetts. Para ele, essa era a essência da questão. Mas ele não podia nos impedir de sonhar. Ele não podia nos impedir de sonhar em estender as fronteiras até o Pacífico, porque alguém tinha que alimentar esse sonho, apesar dele. Ele era um homem capaz, um homem muito capaz. Então, para todos aqueles que tentam nos impedir, nós vamos além e simplesmente realizamos nossos sonhos neste mundo. Se você consegue sonhar e não apenas desejar, mas assumir a sensação do desejo realizado, então eu posso profetizar para você. Se você puder me dizer honestamente o que imaginou e se convencer disso, eu profetizarei, porque nenhum poder no mundo pode impedi-lo. Não há poder no mundo que possa impedir que o sonho que você imaginou realizado se torne realidade. Você não precisa de nenhuma técnica, não precisa de nenhum conceito sábio sobre como realizá-lo, ele será feito por você. Aqui Jules Verne partiu deste mundo, mas seu sonho de 1865 se tornou realidade na mesma terra onde ele disse que se tornaria realidade. Aconteceu exatamente como ele havia previsto 103 anos antes. Você pode dizer: mas eu quero ver meus sonhos. Você os verá. Não pense que o homem termina quando desaparece deste mundo. Este mundo não acaba no ponto em que meus sentidos deixam de registrá-lo. Não pense que Júlio Verne não está ciente de sua profecia cumprida. Nem por um instante. Portanto, não pense por um instante que, só porque você parte deste mundo, o mundo dirá: bem, ela partiu insatisfeita ou ele partiu insatisfeito. Nem por um instante. Seus sonhos serão todos realizados.
Neste caso específico, foram necessários 100 anos, 103 anos, para que isso acontecesse. Mas imagine, ele previu isso antes mesmo de existir um avião. Aviões não existiam em 1865. Ele falou sobre orbitar a Lua, falou sobre a Terra de onde seria lançado, a área de pouso, quantos homens estariam a bordo e tudo mais. Ele descreveu tudo em detalhes. Até mesmo a velocidade que atingiria, até mesmo as dimensões da cápsula. Presumo que esse livro ainda esteja disponível, e da Terra à Lua, publicado em 1865. Então Deus não pode ser compelido. Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, e ele pode ser persuadido. Então você domina a arte da persuasão, como seria a sensação se fosse verdade? E você brinca com a ideia até que esse estado de espírito o domine. Então você veste esse estado de espírito como se fosse um casaco, coloca-o como se fosse uma roupa, e então, ao vestir essa roupa, ele se projetará na tela do espaço. Quando? Eu não sei. Como? Isso não me interessa, eu não sei. Só posso dizer que se eu pudesse entrar na imaginação de qualquer homem e saber no que ele acredita, não me importaria como ele chegasse a acreditar, se ele acreditasse, eu poderia prever para ele. Se você pegasse um mapa astral e o usasse para se persuadir. Se você estiver realmente convencido. Não está lá, mas seu autoconvencimento é a causa do que vai acontecer. Na medida em que você estiver convencido, isso acontecerá. Agora você pode dar todo o crédito ao mapa. Mas ele não estava lá de verdade. Assim como não havia nada nas folhas de chá, na borra de café ou em qualquer outra coisa na parte externa, você poderia usar essas coisas para se convencer. Eu diria: por que usar qualquer coisa? Não se apegue a nada externamente e deixe-se convencer por si mesmo. Pois Deus só age e existe em seres ou homens já existentes, e esse ser que age é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Mas você não pode obrigá-lo. Ele fará pouco do que desejamos até que tenhamos imaginado o desejo realizado. Assim, na superfície do nosso ser, somos livres, livres para exercer nossos talentos. Na profundidade do nosso ser, esse ser de quem falamos como Deus Pai está nos moldando, nos dando forma. É a formação do não gerado, pois esse é Isaac. Isaac é simplesmente a formação do não gerado, e quando ele estiver completamente formado e refletindo o Deus invisível, então ele nascerá. Quando ele nascer, ele irradiará a glória desse Deus e será a imagem expressa da sua pessoa. Portanto, qualquer pessoa que veja alguém nascido de novo sabe automaticamente que está na presença de Deus, pois é a imagem expressa de Deus e irradia a glória de Deus. Assim, o que acontece nas profundezas deve nos tranquilizar. Deixemos isso para lá. Não devemos nos preocupar se sabemos que nosso fim já está predeterminado. Ele me conheceu de antemão, me predestinou, me chamou, me justificou e me glorificou. Romanos 8, 29. Se sabemos que esse é o padrão segundo o qual Deus está agindo, então estamos completamente livres de todas as ansiedades mundanas. Por que deveríamos nos preocupar com o que está acontecendo? Portanto, nada neste mundo aconteceu ou jamais acontecerá sem que algum homem ou mulher o tenha imaginado. O que hoje é comprovado, antes era apenas imaginado. Assim, o conhecimento prévio nada mais é do que o que homens e mulheres imaginam. Se eu pudesse entrar na mente dos homens e ver o que eles imaginam, eu poderia dizer o que vai acontecer. Se eu pudesse tomar conta de toda esta sala, se eu pudesse obter uma confissão verdadeira, não o que vocês gostariam que eu acreditasse sobre vocês, mas o que vocês realmente imaginam. Porque quando somos chamados a fazer uma confissão, não confessamos de verdade, não suportamos. Simplesmente dizemos o que gostaríamos de dizer, mas não dizemos o que realmente imaginamos. Então, no fundo da nossa alma, imaginamos todo tipo de coisa, coisas desagradáveis, coisas agradáveis, todo tipo de coisa, mas todas elas operam se as imaginarmos com convicção. Então não havia nada. Meu pai, que certamente não era nenhum profeta, teve seus 10 filhos, e um dia, em 1919, consigo ouvi-lo vividamente.
Os rapazes de Barbados que foram para o exterior durante a Primeira Guerra Mundial estavam voltando em 1919. A guerra terminou em novembro de 1918, mas eles não conseguiram trazê-los de volta por falta de navios até o final de 1919. Enquanto isso, ele, sendo um fornecedor de navios, recebia capitães, comissários e oficiais por motivos comerciais, e todos contavam a mesma velha história. Haverá outra guerra em 20 anos. A Alemanha ainda será o principal inimigo, mas desta vez terá o Japão e a Itália. Era o que diziam. Bem, ele não sabia. Ele era um homem maravilhoso, mas não se poderia chamá-lo de um gênio intelectual. Apenas um pai e marido perfeitamente maravilhoso. Consigo ouvi-lo agora à mesa, dizendo à minha mãe: haverá outra guerra em 20 anos. A mãe disse para ele: Oh, Joseph, por que você diz isso? Veja, nós temos todos os nossos filhos. Todos eles estarão em idade de casar daqui a 20 anos. Ele respondeu: e haverá uma guerra daqui a 20 anos. Isso foi em 1919. Bem, vamos fazer as contas. A guerra começou em 1º de setembro de 1939. Foi quando a Inglaterra declarou guerra à Alemanha, quando a Alemanha invadiu a Polônia, 20 anos depois. Mas ele não era profeta, apenas repetia com convicção o que ouvia dos homens dos navios, os capitães, os comissários e os oficiais, enquanto bebia e negociava com eles. Então, eles estavam convencidos disso. Bem, aqueles que formaram o triunvirato, Itália, Alemanha e Japão, foram os que ele mencionou em 1919. Ele fez isso nos negócios. Olhando para o mar e para as nossas terras, ele disse: este é o lugar perfeito para um hotel. Então, em sua mente, ele visualizou o hotel, visualizou todos os detalhes e se virou para as senhoras que eram donas da propriedade e disse: se algum dia quiserem vender, pensem em mim. Bem, 2 faleceram anos depois, e a terceira achou que era demais para manter 35 acres, os jardineiros, os empregados e tudo mais, então ela decidiu se mudar para um hotel e passar seus últimos dias morando lá, onde tudo era feito para ela, e ela não teria o problema de cuidar de outras pessoas. E ele comprou. Anos e anos antes de fazer essa declaração, ele não tinha dinheiro, mas quando a venda aconteceu, ele conseguiu o dinheiro e comprou os 35 acres. Um hotel está construído lá, além de muitas outras coisas, porque 35 acres seriam demais para um hotel. Mas um hotel encantador, um hotel de muito sucesso, está localizado no terreno, além de dezenas de casas, belas casas. Ele visualizou tudo em sua mente, acreditou e verbalizou. Então, quem acreditar no que ele diz, assim lhe será feito. Pois, quando aquela venda foi concretizada, havia um homem que tinha todo o dinheiro do mundo, mas naquele momento ele estava no Brasil. Quando percebeu que o objeto estava prestes a ser vendido e enviou um telegrama ao seu advogado para dar o lance, já era tarde demais, 24 horas depois. A venda havia sido concluída em 24 horas. Portanto, assim também será feito para você. Ele acreditou firmemente nisso e funcionou. Então eu digo a cada um de vocês aqui: não tenham vergonha nem medo de sonhos nobres. Não me importa o tamanho do sonho. Não me importa o tamanho. Se vocês realmente acreditarem nele e disserem para si mesmos: vai acontecer, na medida em que estiverem convencidos de que vai acontecer, acontecerá. Vocês não precisam saber quem são as pessoas certas ou ter os meios necessários neste momento, mas seja o que for preciso, vocês verão que acontecerá em suas vidas, em tudo. Portanto, você deve sempre meditar sobre essa coisa gloriosa que está acontecendo dentro de você. Imagine que o próprio Deus entrou na porta da morte, seu próprio crânio maravilhoso, com você quando você entrou, e se deitou na sepultura com você em visões da eternidade até você despertar. Quando você despertar, verá Jesus e os lençóis de linho que as mulheres teceram para você. João 20, 5. Bem, este corpo, não está roupa, o corpo é o lençol de linho das Escrituras e minha mãe o teceu para mim. Veio de baixo. Agora ele disse:
E vocês verão Jesus. Mas você está escrito em 1 João. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, referindo-se a Jesus, seremos semelhantes a ele e o veremos como ele é. 3 versículo 2. Então, quando ele se manifestar, ele se manifestará como você. Você não verá alguém com quem se pareça, ele se manifesta porque desperta dentro de você. O próprio Senhor entrou na porta da morte com você quando você entrou neste crânio, e se deitou na sepultura com você. Você não percebeu que estava naquele túmulo e que ele estava devidamente selado. E lá você permanece em visões da eternidade, todas essas são visões da eternidade, até que você acorde e veja Jesus. Quando você vê Jesus, a palavra ver e conhecer em grego são a mesma coisa. Então você acordará e saberá quem Jesus realmente é, e quando isso acontecer, você será ele. Então você encontra a porta da casa do seu pai e sai por ela. É quando você nasce de novo. Você vê os lençóis, a roupa da qual você saiu. Quando você sai, você é aquele que entrou com você. Mas naquele intervalo, enquanto ele o estava formando, ele estava, na verdade, formando você à sua imagem. Então você é ele. Então você sai, a partir de então, irradia a glória de Deus Pai e é a imagem expressa da sua pessoa. Portanto, a partir de então, quem vê você vê a Deus. João 14, 9. Mostra-te o Pai, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer? Mostra-me o Pai. Há tanto tempo estou convosco e não conheceis o Pai. Assim, qualquer pessoa que tenha os olhos abertos depois de nascer de novo, se encontrar esse ser, verá a Deus. É o único Deus, não há múltiplos deuses. Ele terá inúmeras faces, mas se você o encontrar, ele veste o corpo de Deus e reflete e irradia a glória de Deus. Então, quando Paulo nos diz: Ele nos revelou, com toda a sabedoria e entendimento, o mistério da sua vontade, revelou-nos o mistério da sua vontade, a qual ele propôs como plano em Cristo para a plenitude dos tempos, para reunir nele todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Efésios 1, 9. Bem, aqui está a passagem mais maravilhosa e emocionante. Aqui está, e ele propõe unir todas as coisas nele, mas ele revelou o seu plano. Ora, se ele revelou o plano, isso é presciência. Não é algo que está acontecendo enquanto ele avança. Aqui está um plano, e o plano está contido naquilo que é chamado de imagem, Jesus Cristo, aguardando a plenitude dos tempos para unir todas as coisas nele. Agora, isto é o mais emocionante. A palavra grega que traduzimos para a frase unir todas as coisas é a versão da Bíblia na versão Almeida Revista e Atualizada. A versão Almeida Corrigida Fiel é reunir em uma só coisa todas as coisas. Mas, independentemente da frase que você prefira, essa frase, a palavra grega usada para traduzi-la, se traduzida literalmente, significa a cabeça. É só isso que significa. Encabeçar ou resumir. Mas cabeça. Essa é a palavra, a mesma palavra. Bem, por mais estranho que pareça, tudo acontece na sua cabeça. Você entra na cabeça e lá dorme em visões da eternidade. Quanto tempo você dorme, eu não sei. Místicos disseram 6.000 anos, 8.000 anos, ninguém parece conseguir menos de 6.000 anos. E você não percebeu que estava em uma cabeça, selada, completamente selada, sonhando com essas visões da eternidade até que um dia você acordou. Quando você acordou, acordou em sua cabeça e, quando saiu, saiu da cabeça. Mas, curiosamente, todos os principais eventos que se seguiram levaram à cabeça. Quando a cabeça explodiu, você descobriu a paternidade de Deus, e eis que surge o Filho diante de você, mas tudo aconteceu em sua cabeça. Quando você foi dividido de cima a baixo, foi da sua cabeça até a base da coluna. Quando você ascendeu, foi de volta à cabeça. Quando os céus se abriram e se tornaram translúcidos, sem circunferência, foi a cabeça. Então, aqui, para unir todas as coisas nele, as coisas no céu e as coisas na terra, tudo está unido na cabeça. Então, aqui,
é como este grande cérebro e nós somos apenas células cerebrais na mente do sonhador, e cada célula está despertando na cabeça, pois é lá que o cérebro está. E, finalmente, é apenas ser a cabeça. Ele reunirá tudo, resumirá tudo para que cada coisa, por sua vez, se torne aquela que irradia a glória de Deus e carrega a imagem expressa de sua pessoa. Então, premonição. Não procure ninguém que se diga vidente, eles não sabem. Mas, em confidência, pergunte a si mesmo: o que estou realmente imaginando? O que imaginei hoje? Fui influenciado pela imprensa, pelo rádio, pela TV? Foi isso que imaginei? Ou imaginei hoje o que realmente quero imaginar? Tenho família, tenho filhos, tenho aluguel para pagar, comida para comprar, roupas para comprar. Há de tudo no meu mundo. Tenho obrigações na vida, então, imaginei algo que daria conta de tudo isso? Porque se eu pudesse imaginar tudo isso realizado, como nos dizem? Quem crê que se cumprirá, assim lhe será feito, então, posso realmente imaginar que isso se concretizou, que qualquer renda que eu precise, dobre, triplique, aumente cada vez mais na minha própria mente. Não pergunte como. Seu emprego atual pode não ser o que permite isso. Você pode ser demitido. Você pode ser demitido amanhã se imaginar que sua renda atual será 3 vezes maior. Talvez seu emprego atual não consiga pagar o que você espera, e você faça algo que simplesmente desagrade seu superior, levando à sua demissão. Você descobrirá que esse foi o grande ponto de virada em sua carreira. Fui demitido da JCPenney, onde ganhava $22 por semana, e fiquei pensando: o que vou fazer com o dinheiro? Ele me disse: esse não é o meu problema. Quando temos uma recessão, demitimos as pessoas. Trabalhei lá por um ano, fazendo tudo o que você me pediu. Nunca me atrasei, não faltei um dia sequer, e aqui estou eu, demitido. Bem, ele disse. Esse não é o nosso problema. Mas ele percebeu que eu era um novato, um garoto de 18 anos, então me deu uma carta para um amigo dele na Macy's dizendo: ele não entende o nosso sistema nos Estados Unidos. Se você tiver uma vaga, dê um emprego para ele. Então me deram uma vaga, com uma redução de $4 por semana, passando a ganhar 18, trabalhando tão duro quanto antes, fazendo as mesmas coisas estúpidas. Um dia, pensei: agora ele não vai me demitir, então vou pedir demissão. Então pedi demissão. Não tinha dinheiro, mas pedi demissão e comecei a trabalhar por conta própria. Eu não era dançarino, mas me convenci de que podia dançar. Eu fazia dança social, mas me convenci de que dançava tão bem quanto qualquer um. Bem, num instante eu estava ganhando $500 por semana dançando. Me mandaram para a Inglaterra. Que dançarina! Eu não era uma dançarina profissional, mas estava convencida de que conseguiria. E consegui. Depois voltei e fiz 6 peças na Broadway. Eu não era atriz, mas interpretei os papéis, fiz papéis secundários em muitas peças. Porque eu estava convencida. Você pode chamar isso de arrogância? Bem, chame do que quiser, mas eu fiz. A partir daí, comecei a trabalhar por conta própria. Eu trabalhei para produtores, mas nunca disse que eles me empregavam. Eu estava oferecendo a eles um talento que eles precisavam, então era simplesmente uma troca mútua. Eles não estavam fazendo comigo o que a Macy's ou a JCPenney fizeram. Eu tinha terminado com isso. Bem, eu digo a todos: sonhem nobremente, não importa o que. E vocês podem começar como eu comecei, em desvantagem, completamente em desvantagem. Depois, vão tão longe quanto puderem sonhar. Vocês não têm limites além da sua própria capacidade de sonhar e se entregar ao sonho. E isso é premonição. Se eu sei exatamente no que estou me entregando, posso prever. Se eu não percebo o que estou imaginando, não posso prever. Não existe astrologia, nem folhas de chá, nada externo que possa me dizer. Eles confirmarão se eu estiver convencido.
Porque eu li inúmeros mapas astrais, e na medida em que eu estava absolutamente convencido da verdade do que eu dizia, isso se concretizava. Mas não estava lá, era a minha própria convicção. Então eu digo a todos, e sonhem nobremente, imaginem o desejo realizado, pois ele pouco ou nada fará do que desejamos até que tenhamos imaginado o desejo realizado. E depois que o fizermos, nenhum poder no mundo poderá impedir que se concretize. Agora, você pode dizer: não quero ser como Júlio Verne e esperar 100 anos pelo meu sonho. Tudo bem, sonhe nobremente mesmo assim, ainda que esses sonhos levem 100 ou 1000 anos para se realizar. Pois esta noite eu lhe digo que você está destinado a ser Deus. Bem, o que poderia impedi-lo esta noite de se libertar de toda a ansiedade mundana, sabendo que ele está fazendo isso e que, no presente imediato, ele terminará? Quando ele terminar, eu saberei pela série de eventos que ele revelará dentro de mim, começando por me despertar no túmulo do meu crânio e me libertar. Terei esse conhecimento intuitivo de como sair. Saberei qual é o portão do meu pai na base desse crânio e sairei. Então, em um pequeno intervalo, saberei o próximo passo, e o próximo, e o próximo, e sempre que isso acontecer, saberei exatamente o que fazer. Então, reunirei todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, dentro de mim, em minha mente. Que interessante quando pensamos que a palavra princípio significa cabeça, a mesma palavra no Evangelho de João, no princípio era o Logos, a palavra princípio é cabeça. Então, na cabeça está o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. 1 versículo 1. Na cabeça Deus criou os céus e a terra. Tudo está na cabeça. Começará lá e terminará lá, pois eu sou o princípio e o fim. Apocalipse 21, 6. Você verá então toda a cabeça se tornar translúcida e descobrirá o significado que Blake quis transmitir quando disse: tudo o que você vê, embora pareça exterior, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. Jeremias. E esse interior está sempre se expandindo no seio de Deus. Portanto, não procure ninguém de fora para lhe dizer o que pode estar acontecendo. Mas olhe para a sua própria imaginação e pergunte-se: o que estou imaginando? Para mim, para meu marido, para minha esposa, para meus amigos, o que estou imaginando? Estou os aceitando como são e os vendo em necessidade? Bem, esse é o futuro deles. Ou vou reformá-los em minha mente e vê-los como eu gostaria que fossem, para que, quando nos encontrarmos, não haja conversas pessimistas? Eles chegam em casa para jantar e há uma atmosfera adorável e maravilhosa. Tudo é perfeito. Bem, eu quero isso para meus amigos. Agora, estou vendo isso em meu amigo? Se estou vendo isso em meu amigo, então ele precisa se conformar, pois se eu posso dizer algo e acreditar nisso, será feito por ele. Não preciso dar conselhos, nenhum bom conselho, apenas boas novas. A palavra evangelho é boas novas, não conselhos. Você não dá conselhos, simplesmente, será feito por você se você estiver convencido disso. Já está feito. Então, quando você o encontrar e ele não confirmar, tudo bem, você sabe que está feito e você é fiel ao que fez, e isso se refletirá no mundo. Então, ter conhecimento prévio não significa dizer a ninguém que você está destinado, por causa do seu nascimento, a ser isso, aquilo e aquilo outro. Você não está. Não importa o que o mundo lhe diga. Você está destinado a realizar o que imaginou. Portanto, tudo o que você imaginou e aceitou como fato, você encontrará. Não existe ficção neste mundo, absolutamente nenhuma. O fato de hoje era a ficção de ontem. Assim como Júlio Verne, que era um escritor de ficção científica. Como naquela época, antes mesmo de um avião ser concebido, ou melhor, antes de ser construído, não tínhamos aviões em 1865, ele pôde escrever um romance chamado Da Terra à Lua e detalhar o que Apolo 8 já havia realizado. No mesmo mês em que foi lançada, no mesmo mês em que pousou. Lançada desta terra e pousou no Pacífico, exatamente como ele previu, e tinha 3 homens a bordo. Ora, sendo francês, ele queria um francês a bordo também,
e um dos homens ele chamou de Andon. Bem, um dos nossos homens era Enders. Naquela época, os franceses eram em sua maioria católicos. Mas aquele se chamava Andon, enquanto o nosso era Enders. Ele conseguiu tanta coisa dentro daquela história fictícia. Então, quando digo que não há ficção, é sério. Você e eu nos sentamos juntos, você me conta seus sonhos, e de repente, você se empolga com o sonho, e eu te conduzo à sensação de que ele se realizou. Quando você se levanta, caminha como se já tivesse acontecido. Bem, posso profetizar para você, está feito. Naquele momento, está feito. Mas quando será o nascimento? Bem, sempre há um intervalo na gravidez, entre a concepção e o nascimento. Sempre um intervalo. Não existem dois animais no mundo com o mesmo intervalo, de um pássaro, 21 dias, outro pássaro, mais tempo, meses, uma ovelha, 5 meses, o cavalo, 12, o homem, 9. Todos têm intervalos diferentes entre o momento da concepção e o momento do nascimento. Então você o concebe. Muito bem, saiba que você o concebeu e diga para si mesmo: eu imaginei que seria assim, ainda estou imaginando que seria assim e continuarei imaginando que seria assim até que o que imaginei se manifeste perfeitamente. Então você saberá o que é premonição. Você não precisa se preocupar com a presciência divina, pois ela é imutável, e ele não retrocederá até que tenha executado e cumprido os desígnios da sua mente. Jeremias 23, 20. Ora, essa frase começa com uma expressão peculiar. A ira do Senhor não retrocederá, mas a palavra ira significa literalmente respirar pesadamente. Bem, a palavra respiração em hebraico e em grego significa espírito, então uma tradução melhor teria sido o espírito do Senhor não retrocederá. Mas quem disse a ira, tudo bem, então essa pessoa tinha a ira, pois era uma respiração forte, uma respiração pesada, que significava uma espécie de paixão. Mas isso não significa paixão como o homem a interpretaria se eu usasse a palavra paixão. E certamente não significa ira como a usamos hoje. Significa simplesmente o espírito, mas o espírito com paixão, determinado, tem um propósito e não retrocederá até que tenha executado e realizado os desígnios da sua mente. Nos últimos dias, vocês o entenderão claramente. E assim, o que planejei se cumprirá, e o que determinei permanecerá, e ninguém o mudará. Que todos os planos e tramas do homem, à primeira vista, sejam como forem, tudo contribuirá para o bem. Mas o que ele planejou, afinal? Moldá-lo à sua imagem e dotá-lo de si mesmo, de todo o poder que lhe pertence, para que você irradie a glória de Deus. Não apenas irradiá-la, mas, ao encontrá-lo, você será a imagem expressa do seu ser, da sua pessoa. E para que ninguém, com os olhos abertos, ao encontrá-lo, deixe de reconhecê-lo como Deus, pois, no fim, só existe Deus, nada além de Deus. Assim, todos estão sendo despertados para esse fim, e isso é predeterminado, é presciência. Mas aqui, no mundo de César, que ninguém lhe diga que você está predestinado. Você não está predestinado em nada, a não ser pelo que você mesmo fizer. Você não está predestinado, então pode esquecer o karma, esquecer todas essas coisas do mundo. Você está aqui e desempenhará o seu papel, então o que você está imaginando? Diga a si mesmo, convença-se de que é nobre e belo, e na medida em que você se convencer disso, encontrará isso no mundo e você será isso. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta. Bem, só posso dizer que vou apresentar o princípio a vocês e deixar a escolha e o risco para cada um. Mas dizer que vocês devem seguir um caminho específico seria me colocar como critério do que é bom e do que é errado. Então, não posso fazer isso se estiver ensinando um princípio. Por isso, vou dar a vocês um princípio pelo qual vocês podem se tornar o homem que desejam ser, e deixar. Todos nós temos um certo código de ética, quero dizer, desde o berço somos condicionados a acreditar em certas coisas. Eu sei que eu apanhava por fazer certas coisas que minha mãe não achava certo, era criticado por fazer outras, e, no fim, construímos dentro de nós mesmos um certo código de ética pelo qual vivemos.
Se vocês violarem esse código, bem, aí a escolha é de vocês. Mas eu lhes dou um princípio e digo que, no final, todos são exonerados, todos são perdoados, porque tudo é usado por Deus para o bem. Ele usará os horrores de um Hitler e os horrores de um Stalin e os transformará em algo bom. É isso. O amor é a resposta. O amor é o fim. Se alguma vez tiver dúvidas, faça o que é certo e terá feito a coisa certa. Se alguma vez tiver dúvidas, pergunte-se: gostaria que fizessem isso comigo? É a eterna história chamada regra de ouro. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Então, imagino você dou um nome a isso. Porque a mesma coisa que imaginei para você, eu não me importaria de ter para mim. Para mim, essa é a única maneira de dar um presente. Quando vou dar um presente a alguém, sempre penso: eu gostaria? Eu usaria? Eu gostaria de ter e guardar? Bem, compre como se estivesse comprando para si mesmo e depois dê. Quero dizer, para mim, isso é dar neste mundo. Não se livrar de algo que você realmente não quer. É assim que a maioria das pessoas dá neste mundo. Bem, quero dizer, eu gostaria? Se eu gostasse, bem, essa é a única coisa que quero dar. Então eu me pergunto: eu gostaria disso? Então, eu te dou isso no sentido da minha imaginação. Eu te visto com aquilo que eu mesmo gostaria de ter. Boa sorte, saúde, isso, aquilo e mais um monte de coisas boas. Mas eu sou livre para escolher coisas desagradáveis, e a maioria das pessoas, infelizmente, escolhe coisas desagradáveis e imagina coisas horríveis para indivíduos, comunidades e nações. Mas não posso evitar esse risco. Não posso reprimir o princípio como o descobri. Posso falar sobre o princípio e tentar explicá-lo da melhor maneira possível, mas deixo a vocês, que o ouvem, a escolha e os riscos envolvidos. É como ensinar uma criança a acender um fogão. Bem, ela pode se explodir, mas eu preciso ensiná-la a acender o fogão, preciso ensiná-la a acender, a pegar um fósforo, porque eventualmente ela terá que saber como fazer isso. Ela pode, pelas minhas costas, incendiar o celeiro, mas eu preciso, de alguma forma, ensiná-la a usar o poder. Bem, um fósforo é fogo. Isso é poder. Ora, este é o maior poder do mundo, a maravilhosa imaginação humana, e nunca é cedo demais para começar a ensinar uma criança a usar a imaginação. Pergunta inaudível. Resposta: certo, David, absolutamente certo. Lembro-me de um dia em que fui ao meu alfaiate em Nova York. Ele é meu alfaiate há 35 anos. E encomendei alguns ternos. Quando os trouxe para casa, depois de prontos, minha esposa, naturalmente, olhou para eles, e ao ver um, disse: o que te deu na cabeça para encomendar este terno? Bem, eu o vesti, me olhei no espelho e concordei com ela. Nunca o usei. Meu filho tinha mais ou menos o meu tamanho na época, ele está bem maior agora. Eu disse: você pode usar este terno? Oh, que ótimo! Ele queria um terno novo. Bem, ele pegou o terno e simplesmente adorou. Mas quando o vi em casa, e eu mesmo o encomendei, meu alfaiate não me convenceu. Pensei: bem, gostei desse terno. Eu o vi apenas como peça única, são todas peças individuais, e quando cheguei em casa, não quis nenhuma parte dele. Então, nunca o usei. Então, tive o prazer de entregá-lo a alguém que pareceu gostar. Bem, o que me deu? Talvez ele estivesse desesperado por um terno e eu fosse o meio pelo qual ele o conseguiu. Pode acontecer assim. Ele queria um terno, presumiu que já tinha um, o pai dele compra um que ele não usaria nem para uma briga de cães, e aí ele quer aquele terno. E conseguiu. Nunca se sabe como essas coisas funcionam. Eu poderia contar uma história. E acho que já a contei antes. Havia uma senhora em Nova York que trabalhava como prostituta, então eu podia conversar sobre todo tipo de coisa com ela.
Ela me encontrou na esquina da Broadway com a Rua 72 uma noite e me disse: Neville, você disse que eu poderia ter tudo o que desejasse. Bem, eu gostaria de um chapéu novo. Eu disse: é certo, imagine que você tem um chapéu. Cerca de 10 dias ou 2 semanas depois, encontrei-a novamente e ela disse: Agora, Neville, eu tenho o chapéu. Veja, estou usando. Mas por que Deus não me deu dinheiro para comprá-lo? Então ela me contou a história. Ela disse: Eu estava caminhando pela rua e vi esse chapéu na vitrine. Fechei os olhos e presumi que estava usando-o. Depois, continuei caminhando. Na volta, evitei olhar para a vitrine para não me desiludir com a ideia de que o chapéu estava lá, pois eu o estava usando. Então, fui para casa usando esse chapéu, tudo na minha imaginação. Quando cheguei em casa, nem me olhei no espelho. Tirei o chapéu, não olhei para ele e o coloquei como se fosse meu. No dia seguinte, o chapéu antigo ainda estava lá, então coloquei o chapéu antigo. Alguns dias depois, uma amiga me ligou dizendo que gostaria de me ver se eu tivesse tempo, então fui até lá e a encontrei. Ela disse: tenho algo para você. Sei que vai ficar lindo em você. Comprei e fiquei pensando por que comprei. Não consigo usar. Ela trouxe não um chapéu, mas o chapéu. Colocou o chapéu e adorou. Mas o problema de era: por que Deus não me deu o dinheiro para comprar o chapéu em vez de me dar assim? Então, conhecendo sua profissão e a incerteza inerente a ela, eu disse: me diga, você deve aluguel? Aposto que deve 2 semanas. Ela disse: digo sim, exatamente 2 semanas. Eu disse: talvez você pague $17,50 por semana? É exatamente o que eu pago, ela disse. Bem, você deve $35 de aluguel. Agora, quanto você costuma pagar por chapéus? Ah, disse ela, $3, $3,50. Eu perguntei: quanto custou este chapéu? Ela respondeu: $18. Eu disse: você já comprou um chapéu de $18? Ela disse: nunca. Eu continuei: agora me diga, quanto dinheiro você realmente precisaria para comprar um chapéu de $18? Você deve $35 de aluguel. Se você encontrasse uma nota de $100 enquanto estivesse olhando para o chapéu, não o teria comprado. Sabe o que você teria feito? Teria entrado e pago o aluguel de 2 semanas e talvez adiantado mais 1 ou 2 semanas para se sentir um pouco mais segura, e não usaria o dinheiro restante para comprar esse chapéu. Ela disse: você tem razão. Mas você é muito intrometido. Então, como Deus poderia dar o chapéu a ela dando-lhe dinheiro? Ela nunca teria comprado o chapéu. Ela não tinha esse hábito. Vou te contar, em Nova York eu vou à Tiffany para comprar um presente, digamos, para um casamento, noivado ou aniversário. Consigo um presente muito melhor, lindamente embrulhado, do que conseguiria na Macy's, e na Macy's custaria mais caro. Mas as pessoas passam direto pela Tiffany porque ela tem a reputação de ser o auge da qualidade, e elas nem pensariam em entrar. Se sentem constrangidas. Elas não entrariam para olhar para aquela linda vitrine de produtos, se sentem constrangidas. Mas elas se sentem em casa na Macy's ou na Gimbels e entram na Gimbels e gastam mais do que gastariam na Tiffany, e quando o presente chega, é uma embalagem da Macy's e não da Tiffany. Mas eu já fui à Tiffany várias vezes e comprei 8 taças lindas, de tipos diferentes, é um bom presente, e paguei um preço razoável. Uma taça semelhante custaria o dobro na Macy's, mas as pessoas se sentem em casa indo a Macy's e se sentem desconfortáveis indo à Tiffany. Então, se você nunca comprasse um chapéu de $18 e sempre comprasse chapéus de $3, eu teria que te dar $2.000 para comprar um chapéu de $18. Deus sabia exatamente do que ela precisava. Ela queria um chapéu,
Então ele fez com que alguém que não o queria comprasse e depois o deu para ela. E foi assim que funcionou.